Sejam muito bem-vindos à continuação do nosso curso de ótica e depois da nossa fantástica aula de refração, vamos hoje de reflexão total. A aula de hoje é em homenagem a dois alunos maravilhosos, a Vitória Luna, que manda um abraço para o seu cachorro Zeno, e para o aluno José Henry, eu acho que a pronúncia é essa, né? Então vamos comigo. Qualquer dúvida que você tenha, esse é o nosso e-mail institucional e esse é o nosso WhatsApp. Objetivos da aula de hoje, dando continuidade à refração, compreender as condições para a luz sofrer reflexão total. Está preparado? O que é a reflexão total? É o fenômeno que a luz não sofre refração, ou seja, ela não passa para o outro meio. Ou seja, toda luz incidente ela vai ser refletida para o mesmo meio a qual ela se propagava inicialmente. Então, olha esse desenho, eu estou vendo aqui que a luz está no meio 2, e quando ela bate na superfície de separação, formando um certo ângulo com a normal, ela não consegue passar para o meio 1, ela não sofre refração. Então, a luz sofre reflexão total. Observe que a reflexão sempre ocorre, mas para ser total, sem a refração, existe uma condição para isso. A gente chama isso de reflexão total. Então, para que a gente possa entender esse fenômeno da reflexão total, as condições para que ele ocorra, eu quero analisar com vocês dois casos. No nosso primeiro caso, eu vou fazer a luz sendo proveniente do meio de menor índice de refração. Como já vimos na aula anterior, o meio de menor índice de refração é o ar, sempre é o menor. Então, nesse primeiro exemplo, eu vou pegar o ar como meio de menor índice de refração, que é 1. E eu vou pegar um outro meio, que nesse exemplo aqui é a água, 4/3. Então vamos lá. A luz está vindo, incidindo no ar, que tem um índice de refração 1 com um ângulo de 30 graus. Nós já sabemos da musiquinha. De menos para mais, aproxima da normal. Então, como ela está incidindo com 30 graus, o ângulo de refração vai ser menor que 30 graus. Ela sofre refração aqui porque o ângulo com a normal diminui. Se eu pegasse o ângulo de 60 graus, aqui eu já estou vendo, por exemplo, que seria 40,4 graus. Esses valores são totalmente aleatórios. Eu teria que usar a lei de Snell-Descartes. Índice de refração vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração vezes o seno do ângulo de refração, tá? Não vamos fazer isso, é apenas ilustrativo o que eu estou fazendo. E na situação limite, para um ângulo de incidência de 90 graus no índice de refração menor, quando ela passa para o outro meio, o ângulo diminui. Por exemplo, 48,6. Você percebe, gente, que à medida que o ângulo de incidência aumenta, o de refração aumenta também. Ele atinge o valor máximo de 48,6 quando a incidência ocorre por 90 graus. Então você está vendo que neste caso não pode ter reflexão total. Por quê, Carlos? Porque mesmo com o ângulo sendo o máximo possível, a luz consegue sofrer refração. Mas a pergunta que eu faço a você é: e se a luz estivesse vindo agora do meio mais refringente? Ou seja, se ela tivesse vindo agora da água. Então, para o exemplo, ó, saindo da água, vamos lembrar da musiquinha. De menos para mais, aproxima da normal. De mais para menos, afasta da normal. Então, quando a luz vai do índice de refração maior para o índice de refração menor, o ângulo com a normal aumenta. Então, se eu fizer, por exemplo, 22 graus o ângulo de incidência, observe que ela está vindo aqui de baixo, da água, que é o maior. Para o ar, o ângulo aumenta. Então, com 22 deu 30. Se eu fizesse 40,4, daria, por exemplo, 60. Teria que usar a lei de Snell-Descartes. Mas, vamos imaginar que a gente está pegando valores aleatórios e o ângulo realmente aumenta. E se eu fizer o ângulo de 48,6, gente, lá em cima deu 90. Opa! Então você percebe que esse ângulo não pode passar de 48,6. Por que não, Carlos? Porque em cima, gente, já atingiu o ângulo limite de 90 graus. Vamos tentar entender melhor isso. O que vai acontecer para ângulos acima de 48,6? Qual é a resposta? Show de bola, Vitória! E aí? E o Zeno, tá legal? Reflexão total. Tá aí, gente, o exemplo. Se o ângulo fosse maior que 48,6, um exemplo fictício, teria reflexão total. Então, na reflexão total, a luz não consegue sair. E esse exemplo aí está dizendo que o ângulo é 48,6 porque formou 90 lá em cima, tá certo? Então,
Quais são as condições para ter a reflexão total? A primeira condição é o segundo caso. A luz tem que ser proveniente do meio de maior índice de refração. Só tem reflexão total se a luz estiver no meio de maior índice de refração na sua incidência. E a segunda condição é que o ângulo de incidência deve superar um tal de ângulo limite. Carlos, como é que se calcula esse ângulo limite? Vamos retomar para a situação do slide anterior. Para o ângulo L, que eu vou chamar de limite, lá em cima deu 90. Então, em outras palavras, quando no meio de menor índice de refração tem 90, o ângulo de incidência no meio de maior índice de refração, eu vou chamar de L, ângulo limite. A grande pergunta que se faz é, tem como calcular, Carlos, esse ângulo limite? Olha o retângulozinho amarelo. Vamos usar a lei de Snell-Descartes aqui. Eu sei que o índice de refração do meio de maior incidência vezes o seno do ângulo limite, está aqui em cima, ó, lei de Snell, gente. N do meio de maior índice de refração vezes o seno do ângulo limite vai ser o índice de refração menor vezes o seno de 90. Então, entenda, na hora que você coloca 90 no meio de menor índice de refração, você está no limite no meio de maior índice de refração. Então, tem como calcular esse ângulo limite. Por quê? Porque o índice de refração menor vai ser multiplicado pelo seno de 90. E na matemática, o seno de 90 é 1. Isolando o seno do ângulo limite, tá aí, gente. É assim que eu acho o ângulo limite, que é basicamente o coração da aula de hoje. É só dividir o índice de refração do meio menor pelo índice de refração do meio maior, tá? Então, revisando. Condições para ter reflexão total. Quais são as duas condições? Tem que ser as duas ao mesmo tempo. A luz sempre tem que ser proveniente do meio de maior índice de refração, que a gente chama de mais refringente, e o ângulo de incidência neste meio mais refringente deve superar um tal de ângulo limite, que você calcula dividindo o índice de refração menor pelo índice de refração maior. O seno desse ângulo é dado por essa expressãozinha aí. O tempo todo a gente vai usar hoje, tá bom? Então, e aí? Tá preparado para a gente chegar nos exercícios? Então, bora comigo, Henri! Eu quero você comigo agora. Primeira questão. Vamos para UFRN. Subir aqui um pouquinho e vamos ver essa maravilhosa questão da UFRN. Para explicar a formação do arco-íris, os livros didáticos de física frequentemente apresentam uma figura como a que vem a seguir, na qual está representada uma gota de água em suspensão no ar. Um raio de luz branca está incidindo sobre a gota, e raios das várias cores que compõem o arco-íris estão nele emergindo. Lembre que a luz branca da nossa primeira aula de Fundamentos de Óptica é a mistura de todas as cores, onde nós destacamos as 7 cores principais, desde o vermelho até o violeta. Para não sobrecarregar a figura, são representados apenas os raios emergentes extremos, violeta e vermelho. Tá aí, gente? Isso aqui, gente, o índice de refração aqui é o da água, viu? A gota é de água, é tudo água aqui. E do lado de fora é ar. Então, veja, a luz está vindo do meio menos refrigerante, que é o ar, para o meio mais refrigerante, que é a água. Nessa primeira incidência aqui, ela está indo do menos para o mais. Ok? Muito bem, Carlos. Pode-se concluir dessa representação que o fenômeno do arco-íris ocorre porque o índice de refração varia com a cor da luz e cada cor componente do raio de luz branca incidente sobre a gota de água sofre, de acordo com os raios mostrados, a seguinte sequência de fenômenos. Então, gente, para ter o arco-íris ocorre porque o índice de refração de cada cor para o meio muda. Cada meio tem um índice de refração diferente para determinada cor. Então, a luz branca só se separa porque ela tem desvios diferentes, porque tem índices de refrações diferentes, de acordo com a lei de Snell-Descartes. Então, ele quer saber qual é a sequência dos fenômenos ópticos em cada parte. Então, vamos ver comigo. Eu pergunto a você, na primeira incidência, de menos para mais, ocorre um desvio. Ocorre uma refração com dispersão luminosa. Carlos, diga para mim o que é a dispersão luminosa. É a separação das cores da luz branca devido aos índices de refrações diferentes. Então, aqui eu estou vendo que o vermelho sofre o menor desvio e o violeta o maior desvio. Então, o primeiro fenômeno é uma refração. Ela passa do menos para o mais. Segundo fenômeno, opa, estou no meio de maior índice de refração. A luz bateu
E voltou! Eita! Reflexão total! É uma reflexão, porque a luz está batendo e voltando. Muito bem, Carlos. E finalmente, na terceira incidência, saindo da gota, de mais para menos agora, eu vejo que é uma refração. E agora, sem dispersão luminosa, porque as cores foram divididas. Cada cor tem um índice de refração único. O vermelho tem o seu e o violeta tem o seu. Então, a resposta da questão, primeiro fenômeno é uma refração com dispersão luminosa, porque ocorre a separação, porque a luz branca é policromática, ela tem várias cores, que vai ter vários desvios. Segundo fenômeno é a reflexão total, bateu e voltou. E o terceiro fenômeno é outra refração, só que agora sem separação de cores, porque as luzes já estão divididas, ok? Então a alternativa correta, olha que arco-íris lindo aí, né, gente? Maravilhoso. E olha aí, ó, ocorre também um desenho real mostrando, né, o coloridozinho aqui do vermelho e violeta. Então a resposta correta vai ser o quê? Primeiro é a refração na entrada, depois a reflexão total e depois uma segunda refração, letra B. No entanto, precisamos conversar um pouquinho sobre a reflexão total. Carlos, essa reflexão total aqui, existe uma condição para ela ocorrer? Existe. Qual é a condição? A luz esteja no índice de refração maior? Ela está. Dentro da gota, ela está na água. Então, a primeira condição foi satisfeita. Ela está na índice de refração maior. E qual é a segunda condição, gente? Qual é a segunda condição? Você ainda lembra? O ângulo incidente aqui, ó, tem que superar o ângulo limite. E como é que calcula o ângulo limite, hein, Carlos? Se I tem que ser maior que L, o seno de I é maior que o seno de L. Atenção, eu posso dizer que o seno de I é maior que o seno de L porque o seno é uma função crescente. Se I é maior que L, é porque, sendo o seno uma função crescente, o seno de I é maior que o seno de L. Então lá vou eu, o seno de I maior que o seno de L. Mas como é que se calcula o seno de L? Eu já demonstrei. Índice de refração menor pelo índice de refração maior. Qual é o índice de refração menor? Ar. Qual é o índice de refração maior? Água. Então lá vou eu, o seno de I tem que ser maior que 1 sobre... Qual é o índice de refração da água, gente? A gente mostrou no slide, 4 dividido por 3. Vamos só ajeitar isso aqui, né? Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, dá 3/4. De frente para o mar, bem localizado. Brincadeira, né, gente? Então, o seno de I é maior que 0,75. Olhando aí uma tabela trigonométrica, eu fiz aqui para você, ó. 0,75 está aqui, ó. 49 graus aproximadamente. O seno tem que ser maior que 0,75. Não pode ser 48. Tem que ser maior que 0,75. Então, o maior que 0,75, 49 graus. Então, gente, o ângulo de incidência terá que ser maior que 48,59, quando você faz na calculadora da 48,59, e o próximo a ele é o 49 graus. Carlos, então eu entendi. A reflexão total ocorreu porque a luz estava no maior N e o ângulo incidente tem que ser maior que 48,59. Mais uma da UFRN. Gente, questão maravilhosa. Reflexão total explica o arco-íris e também explica a miragem. Mais uma da UFRN. Em dias de sol, é comum ver-se que o chão muito quente, mesmo seco, parece estar molhado e refletir os objetos. Esse fenômeno, conhecido como miragem, ocorre no asfalto das ruas e estradas e na areia dos desertos. A figura a seguir esquematiza a situação descrita. Tá aí, gente, a miragem, tá vendo? Ó, raios de luz conseguem chegar diretamente nos olhos da Naira, mas alguns raios de luz não chegariam. Mas devido a um desvio, né, eles conseguem chegar. Então, Naira, se considerar o raio 2, ela vê tipo uma imagem do carro. É a miragem. A luz ambiente refletida pelo automóvel, em particular por um ponto dele, ponto A, espalha-se em muitas direções, como vocês estão vendo aqui. Ó. Ponto A, ela se espalha em muitas direções. Muito bem, cara. Em algumas delas, os raios passam pelos olhos de Naira, como, por exemplo, que você viu o raio 1 que foi direto. Outros raios, como o 2, aquele que vai sofrer desvio, não chegariam em outras circunstâncias aos olhos de Naira. Porém, conforme está representado, o raio 2 sofre um desvio, percebeu? E chega aos olhos dela como se estivesse vindo diretamente do ponto à linha. A partir dos princípios físicos envolvidos, explique de que maneira se dá a miragem. Isto é,
Porque, nas condições descritas, um raio de luz como 2 sofre o desvio ali esquematizado. Gente, questão discursiva, né? O Enem tá com questões discursivas agora. Eita, Carlos. Então vamos explicar porque é que o raio 2 sofreu aquele desvio. Eu estou mostrando para você, gente, alguns índices de refrações aqui. Você deve estar achando estranho porque é que os índices de refrações estão mudando se eu tenho sempre A. O grande problema, gente, é que o ar quente tem um índice de refração diferente do ar frio. Então vamos logo adiantar isso. Nas camadas de ar próxima ao solo, eu tenho o índice de refração menor. E nas camadas de ar afastadas do solo, o ar está menos quente, ele está frio. Então o índice de refração é maior. Estou explicando melhor. Próximo ao solo, o ar está quente, menos denso, o índice de refração é menor. E mais afastado do solo, ele está menos quente. Eu posso até chamar de frio. A densidade é maior, o índice de refração é maior. Então, índice de refração tem a ver com densidade. Alguns autores chamam o índice de refração de densidade óptica. Ar quente, menor densidade. Lembra que a tendência dele é subir? Lá nas aulas de convecção, ele tem um menor índice de refração. Ar frio, por ter maior densidade, a tendência dele é a descer. Ele tem maior índice de refração. Então, em outras palavras, quando a luz vem do Sol até a Terra, próxima à areia, ela vem de índice de refrações maiores para índice de refrações menores. E você sabe que uma das condições para ter reflexão total é que a luz esteja no índice de refração maior. E qual é a outra? Você lembra? O ângulo incidente tem que ser maior que o limite. Vamos explicar isso com um texto bem legal. Eu peço para você pausar o vídeo e, se possível, fazer essas anotações. Inclusive, é muito importante que você anote tudo das nossas aulas, tá bom? Eu vou ler para você agora com os complementos adicionais. As camadas próximas ao solo estão a uma temperatura mais alta que as camadas superiores. E, deste modo, tem uma menor densidade e, consequentemente, como dissemos, um menor índice de refração. Deste modo, a luz, essa aqui, ó, proveniente do Sol, propaga-se de meios de maiores índices de refração para os meios de menores índices de refração. De fato, ó, 103, 102, 101, ela está vindo de maior índice de refração para os menores índices de refração. Pela lei de Snell-Descartes, ou simplesmente lei de Snell, o ângulo com a normal vai tornando-se cada vez maior. Sim, porque a gente sabe que de mais para menos, o que é que acontece? Vamos ver a musiquinha. De menos para mais, aproxima da normal. De mais para menos, afasta da normal. É por isso que o ângulo vai se tornando cada vez maior, porque afastou-se da normal. Até que chega uma hora, né, gente, que esse ângulo, sendo maior que o limite, ocorrerá a reflexão total. Aí, ocorrendo a reflexão total, o raio de luz deixa de descer e volta a subir, ocorrendo assim a miragem, que é o que você viu lá. Oxi! Carlos, o que é isso? Existem miragem também em lugares frios? Existe, gente. A miragem pode ocorrer tanto em lugares quentes como em lugares frios. Vocês estão vendo aí uma miragem a frio. Essa imagem é uma imagem real, gente. Alguém viu um navio flutuando devido à miragem. Agora, miragem devido ao ar frio que é possível. É o inverso do fenômeno que você acabou de ver. E uma das questões do Enem, provavelmente, né, um documentário da Discovery, acredita-se que o acidente com o Titanic tenha sido uma miragem a frio. O ar estava muito frio, o fenômeno da miragem invertida ocorreu, então quem estava no navio achou que essa aqui era a linha do horizonte, porque ocorreu a refração, o engano da reflexão total. Então, essa parte ficou escondida. Então, quem estava no navio estava vendo isso, mas escondido sobre a ilusão de ótica estava o iceberg. E aí você já sabe o que aconteceu em 1912, infelizmente. Ok? Carlos, que questão massa, viu? E dando continuidade às aplicações práticas. Já vimos arco-íris, já vimos miragem e agora vamos a uma grande aplicação, tanto na medicina como na tecnologia. Questão da FUVEST. Uma fibra óptica é um guia de luz flexível e transparente, cilíndrico, feito de sílica ou polímero, de diâmetro não muito maior que um fio de cabelo. Então isso aí, gente, é bem curtinho, tá certo? Bem fino.
usado para transmitir sinais luminosos a grandes distâncias com baixas perdas de intensidade. Então você está vendo aqui, gente, que nós temos a luz, ela está aqui em um certo meio, que a gente chama de núcleo, revestida aqui, tanto em cima como embaixo, por um outro material, né? Muito bem, Carlos. A fibra óptica é constituída de um núcleo, por onde a luz se propaga. Ela está se propagando lá naquele núcleo, né? E de um revestimento, que também a gente pode chamar de casca, como foi esquematizado na figura. Sendo o índice de refração do núcleo maior, 1,60, e o do revestimento menor, 1,45, ele quer saber qual é o menor valor do ângulo de incidência do feixe luminoso para que toda a luz incidente permaneça no núcleo. Ou, em outras palavras, ela não consiga sair pelo revestimento. Então, eu pergunto a você, a luz está no núcleo, maior índice de refração, e ele não quer que ela saia? Em outras palavras, a questão está falando de reflexão total. Ele quer saber qual é o valor desse ângulo e deu uma tabela. Então, vamos às condições para a reflexão total. Qual é a primeira condição, Carlos? O índice de refração maior é onde a luz está, e o índice de refração menor é para onde a luz iria. Então, as condições para a reflexão total. Primeira, a luz já está no índice de refração maior. A luz está onde aí? No núcleo, que tem 1,60, ou no revestimento 1,46? No núcleo, ela já está no índice de refração maior. E agora, qual é a segunda condição? Qual é a segunda condição? O ângulo I, que a gente está chamando aqui de θ, tem que superar o tal do ângulo limite. Então, esse ângulo aqui, que ele chamou de θ, mas na realidade é o I, tem que ser maior que o limite. Θ maior que o limite. Aí a gente pode, sendo seno uma função crescente, o seno de θ tem que ser maior que o seno de L. Qual é a boa notícia? Eu sei que o seno de L é o índice de refração menor, que é o do revestimento, pelo índice de refração maior, que é o do núcleo. Então, fazendo a divisão 1,46 por 1,60, eu encontro que o seno de θ, o seno do ângulo de incidência, tem que ser maior que 0,9125. Mas foi dada uma tabela. Procura aí onde é que está o seno 0,9125. Opa, 0,91 está aqui. Tem que ser maior que ele. Então, como 65 equivale a 0,91, um ângulo maior que 0,91 seria maior que 65. Então, em outras palavras, o ângulo de incidência teria que ser o que, gente? Maior do que 65 graus. Condições para ter reflexão total. A luz esteja no núcleo e o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. E isso ocorre para um ângulo em torno de 65 graus. Gostei, viu, Carlos? Que questão massa. Mais uma questão muito interessante de interpretação da refração. Então, vamos à questão número 4. A figura representa um raio de luz monocromático, então não vai ter a dispersão luminosa como na primeira entrada lá do arco-íris, né? Que se propaga pelo ar, índice de refração menor, né? Sempre o ar é o menor, que vale 1. Que está incidindo na superfície de um bloco feito de material homogêneo, que garante sempre o mesmo índice de refração, né? Homogêneo, e transparente. E esse raio de luz está incidindo com 60 graus, gente. E ele se refrata, então não está tendo a reflexão total aqui, com o ângulo de refração R. Então, gente, o ângulo está incidindo com 60 graus, a gente já sabe que aqui não pode ocorrer reflexão total. Como assim, Carlos? A aula não é de reflexão total? Ei, mas espera aí. Só tem reflexão total se a luz estivesse propagando no meio de maior índice de refração. E aqui ela está no ar. O ar é o menor, jamais vai ter reflexão total aqui. Então, o ângulo que está incidindo é 60 e ela se refrata. De menos para mais, aproxima da normal. Tá vendo aqui que o ângulo diminuiu, gente? Então, ele deve estar querendo alguma coisa com esse R aqui, né? Deu alguns valores aqui para o R e vamos continuar a leitura da questão. Tá anotando aí direitinho? Sabendo que o ângulo limite de incidência para a refração da luz nesse bloco para o ar é 30 graus, lembre, gente, que quando eu falo ângulo limite de incidência, é aquele justamente que vai ser 90 graus, porque a incidência é 90 graus, não é isso? Para o ar é de 30 graus, e considerando-se os valores indicados na tabela, o valor de R, quando o ângulo de incidência no ar for 60 graus. Galera, então vamos analisar a questão. Se eu tivesse no bloco, observe o que disse o enunciado. Sabendo que o ângulo limite de incidência para a refração da luz neste bloco, o bloco tem o maior índice de refração. Então, para ter a reflexão total, se a luz viesse desse bloco,
seria 30 graus, que daria, como eu disse, 90 graus lá no A. Então, em outras palavras, é possível ter informações sobre o índice de refração do bloco, lembrando que ao incidir com o ângulo limite de 30 graus, lá em cima, no meio de menor índice de refração, eu tenho 90 graus. Então, a lei de Snell já me ensinou que n do bloco vezes o seno do ângulo de incidência, que é 30, é igual ao índice de refração do A vezes o seno de 90. Porque na situação limite, este ângulo aqui é 30 graus e lá em cima é 90. Substituindo, seno de 30 é 1 sobre 2, seno de 90 é 1. E o índice de refração do A é 1. Passo 2 para o outro lado. Gente, isso serviu para calcular o índice de refração do bloco. Então, a informação que ele deu, que o ângulo limite para o bloco era 30 graus, era para o aluno usar a lei de Snell-Descartes e descobrir que o índice de refração do bloco é 2. Com essa descoberta, eu agora tenho condições de achar R. Por quê? Se você já sabe que o índice de refração do A é 1 e o do bloco você acabou de encontrar usando a definição de ângulo limite, vou usar novamente a lei de Snell-Descartes para achar R. Lá vou eu. Índice de refração do A vezes seno de 60, ângulo com a normal, lembre, é igual ao índice de refração do bloco vezes o seno do ângulo R, que é o que se deseja na questão. Índice de refração do A é 1. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. N do bloco é 2, acabamos de encontrar. Seno de R, que é o que se deseja. Então, o que é que eu vou fazer? Esse 2 aqui passa dividindo, e quando ele passa dividindo, ele encontra o 2. Fica a raiz de 3 sobre 4. Mas espera aí, olha para a tabela. Raiz de 3 sobre 4 corresponde a um ângulo de 25,6 graus. Qual é a alternativa correta? Letra A. Carlos, achei interessante essa questão. E vamos lá para mais uma questão de reflexão total. Galera, você está ao vivo? Manda um alô aí, eu estou com você ao vivo agora no chat, tá bom? Então vamos à questão 5, galera. Refrigeração, tá acompanhando? Já tá acompanhando? Antônio no Pará, manda um alô aí pra gente, Antônio. Um raio rasante de luz monocromática, aquele em que não vai sofrer a dispersão luminosa, passa de um meio transparente para outro, através de uma interface. Interface é que separa dois meios. E ele passa para o outro lado, formando um ângulo de 30 graus com a normal, que sofreu uma refração, como mostra a figura adiante. Então aqui está, ó, está incidindo aqui com 90 graus. Então esse meio aqui é o de menor índice de refração, né? Porque ele está no limite, 90 graus, e passou para o outro meio que forma 30 graus com a normal. E ele mostra aqui um gráfico que a gente vai discutir já já. O que nos interessa? O ângulo de incidência aqui é 90 e o ângulo com a normal aqui de refração é 30 graus. Se o ângulo de incidência agora, ao invés de 90, né? Você está vendo que aqui ele está 90. Se ele reduzir para 30 com a normal, ele quer saber qual é o ângulo que o raio refratado fará com a normal. Então, para resolver a questão, vamos à situação inicial. Índice de refração do meio 1, que eu não sei qual é, vezes o seno de 90, lei de Snell eu estou usando, né? É igual ao índice de refração do meio 2, vezes o seno de 30. Usa aí a lei de Snell. Beleza, Carlos. N1, não sei. Ele não disse que era A, viu, gente? Cuidado. Seno de 90 é 1. Índice de refração do meio 2 eu não sei. E o seno de 30 é 1 sobre 2. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou passar o 2 para o outro lado. Então, N2 fica 2N1. Guarda essa informação. O índice de refração do meio 2 é 2 vezes o índice de refração do meio 1. Eu vou usar isso agora para finalizar a questão. O que a questão disse? Se o ângulo de incidência agora for reduzido para 30 graus, era 90. E se for 30, qual é o ângulo de refração? Eu já sei que de menos para mais aproxima da normal. Como ele está incidindo agora com 30 graus, de menos para mais aproxima da normal, o ângulo será menor que 30 graus. Vamos usar Snell-Descartes. O que é que diz Snell-Descartes? Índice de refração do meio 1 vezes o seno de 30 é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno de R. Muito bem, seno de 30 é 1 sobre 2, então fica N1 vezes 1 sobre 2 é igual a N2 vezes seno de R. Mas espera aí, a gente acabou de mostrar que o índice de refração do meio 2 é 2 vezes o índice de refração do meio 1. Posso substituir? Substituir para você. Eu acho que agora a gente vai cortar N1 com N1, né, Carlos? Cortei N1 com N1. E esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Aí ele encontra o 2, fica 1/4. E 1 sobre 4
é 0,25. Agora eu entendi porque é que ele deu o gráfico. Onde é que está 0,25 no gráfico? Cuidado. Opa, parou. Por que 0,25 está aqui? Gente, isso aqui é o seno. Aqui é 0, aqui é 0,5. Aqui é dividido em 5 partes. 0,5 é a mesma coisa de 0,50. Então acompanhe comigo. 0, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40 e 0,50, que é a mesma coisa de 0,5. O meio do caminho está entre 0,20 e 0,30. Seria 0,25. Então, quando o seno é 0,25, olhando para o gráfico, qual é o ângulo que vai ser aqui? Observe que está dividido em 3 partes aqui. Aqui é 0, aqui é 10, aqui é 20 e aqui é 30. Esse vermelho está entre 10 e 20. Na metade, né? Porque 0,25 é a metade, entre 0,20 e 0,30. Aqui vai ser a metade entre 10 e 20. Portanto, 15 graus é o ângulo que é a resposta da questão. Carlos, gostei da questão, viu? Muito boa. Questão número 6 segue muito o padrão das duas questões anteriores. Carlos, eu vou fazer essa questão número 6 bem devagar. É uma questão que já andou aparecendo no Enem, muito parecida com ela, e eu quero que você acompanhe. Eu vou um pouquinho mais devagar agora. Refratômetro é um dispositivo óptico utilizado para medir o índice de refração de substâncias translúcidas. Aquela que fica meio irregular a visão, lembra? Lá da nossa primeira aula. A substância é depositada sobre a superfície plana de um meio com índice de refração conhecido, N0. Um feixe de luz monocromática atravessa esse meio e incide na superfície que o separa da substância cujo índice de refração N desejamos medir. Então, você já tem o índice de refração de uma substância que é N0 e você vai colocar uma outra substância de índice de refração N. O refratômetro faz uso do fenômeno da reflexão total, onde raios de luz com ângulos de incidência maiores que um ângulo limite, que também é chamado de crítico, são totalmente refletidos nessa interface. O refratômetro identifica esse ângulo limite e a partir dele N é determinado. Dois líquidos com índice de refrações diferentes, N1 e N2, são observados em um refratômetro. Verifica-se que o ângulo limite do líquido 1 é maior que o do líquido 2. A relação entre os índices de refração N0, N1 e N2 é... Galera, está falando em ângulo limite? Para ter um ângulo limite L, é necessário que a luz esteja no índice de refração maior. Então, ela está vindo do meio de índice de refração N0. Os índices de refrações menores são dos dois líquidos que serão colocados sobre esse meio, N0. Ok? Então, vamos comigo. Como a luz vem do meio de índice de refração N0, acabamos de dizer isso, ó, o meio inicial, ele terá maior índice de refração, pois somente ocorre reflexão total. A gente sabe disso, né, gente? A condição para ter reflexão total é que a luz esteja no meio de maior índice de refração. Então, a luz está vindo do meio de refração N0, que já é maior do que N1 e do que N2. De acordo com o enunciado, foi dito que a primeira substância tem um ângulo limite maior do que a outra. Então, eu estou fazendo para você as duas situações. Primeiro, o líquido de índice de refração N1 colocado sobre o meio de índice de refração N0, com seu ângulo limite L1, que aqui é 90 graus, e o outro líquido de índice de refração N2, que é menor, colocado sobre o meio de índice de refração maior. Ora, eu sei como calcular L1 e L2. Na realidade, eu sei como calcular os senos dele. Lembre para mim, seno do ângulo limite é o índice de refração menor, que é o N1, dividido pelo maior, que é N0. E esse seno de ângulo limite aqui é índice de refração menor, que é o outro líquido, N2 sobre N0. Do enunciado foi dito que, sendo L1 maior que L2, o seno, por ser uma função crescente, o seno de L1 é maior que o seno de L2. Então, N1 sobre N0 é maior que N2 sobre N0. Atenção para a matemática básica, cuidado. Como aqui só tem valores positivos, se N0 é maior que 0, então é porque se os denominadores são iguais, os numeradores devem obedecer à mesma desigualdade. Porque valores positivos, os numeradores seguem a mesma ordem da inequação. Então, N1 maior que N2. Então, eu pergunto a você, qual é a alternativa correta? N0 já é o maior. E depois vem N1 e depois N2, letra A. Carlos,
Interessante. E sem dúvida nenhuma, gente, a questão mais elegante da aula de hoje. Gente, questão final da nossa aula, lindíssima essa questão. Anote aí, questão top, questão número 7. A Vitória Régia é uma flor da Amazônia, que tem uma forma de círculo, né? Ela é circular. Tentando guardar uma pepita de ouro, eita! Um índio a pendurou em um barbante, prendendo a outra extremidade bem no centro de uma Vitória Régia que tem raio 0,50 metros, dentro da água de um lago amazonense muito calmo. Então tá aí, gente. Oh, que imagem linda. Ah, professor, isso é que é a Vitória Régia, é? Não conhecia, não. Pois é. Muito bem, Carlos. Considerando que o índice de refração do ar é 1, já sabemos disso, e o da água é Na, ele não disse o valor, e o comprimento do barbante, depois de amarrado no centro da flor e solto, 50 centímetros. Então, gente, 50 centímetros é o comprimento do barbante, onde lá no final vai estar a pepita de ouro. Você entendeu isso, né? Pode-se afirmar que o valor de Na, de modo que do lado de fora do lago ninguém consiga ver a pepita de ouro, como ele não deu o índice de refração da água, que é 4 sobre 3, ele está fazendo uma aproximação. Então, o aluno tem que ter muito cuidado. Não foi dado o índice de refração da água. Muito bem, Carlos. Solução. Seja o objeto pepita de ouro a 50 centímetros da superfície. Então, aqui está, gente, o fio, né? 50 centímetros, a pepita de ouro está aqui, amarelinho, né? Está a 50 centímetros. Muito bem. Galera, a luz do sol bate na pepita e ao refletir ela sofre uma refração e consegue sair. Você sabe que se a incidência da luz que foi refletida na pepita for 90 graus com a superfície, ela sai sem sofrer desvio. Se eu tiver agora um ângulo de incidência diferente de 0 grau, porque forma 90 com a superfície, mas com a normal é 0. Aí o que é que vai acontecer? A normal está aqui, vamos lá. De menos para mais, aproxima da normal. E agora? De mais, que é a água, para menos, que é o ar, afasta da normal. Então, viu que o ângulo aumentou, gente? Então, o ângulo de incidência aqui, ao sair, vai do mais para o menos, afasta da normal. Também ocorre do lado esquerdo a mesma coisa. Vamos fazer agora um ângulo de incidência amarelo maior do que o ângulo de incidência azul. Ó. Com a normal ele está maior. Então esse aqui vai desviar mais ainda. E eu estou fazendo exatamente a situação de 90 graus. Então você está percebendo que ao ir de mais para menos, afasta da normal. Para formar 90 graus aqui, o limite no ângulo do índice de refração menor, aqui eu terei L. O ângulo limite. Toda vida que aqui forma 90 com índice de refração menor, eu tenho o ângulo limite aqui. O mesmo acontece para o lado esquerdo. Então, gente, restringe agora em calcular esse ângulo limite. Eu estou mostrando agora ainda um raio violeta com incidência maior que o limite e a gente sabe que se eu fizer um ângulo de incidência maior que o limite, vai ter reflexão total. Então, para entender o que está acontecendo nessa questão, gente, eu ainda não entendi, Carlos, o que ele quer. Eu pergunto a você. Nos limites dos raios amarelo, você concorda que a luz consegue sair. Mas após o limite do amarelo, a luz bate e volta sofrendo reflexão total. Em outras palavras, nessa região, a luz refletida pelo objeto consegue sair. E quem está do lado de fora vê os raios azuis e vermelhos. Então eu tenho que impedir que essa luz saia. Com relação a essas outras duas partes, eu não preciso me preocupar. Por quê, Carlos? Porque a própria natureza diz que ocorre reflexão total. Então, gente, para impedir que a luz não seja vista do lado de fora, eu tenho que concentrar nessa região onde eu estou passando o mouse. Porque depois dos limites do amarelo, a luz não consegue sair. Em outras palavras, a Vitória Régia tem que estar exatamente nessa região em que a luz conseguiria sair. E ela vai impedir que isso aconteça. Como eu já sei que aqui é o ângulo limite e aqui é 50 centímetros de profundidade, esse ângulo limite aqui tem uma relação matemática. Você sabe qual é? Índice de refração menor pelo índice de refração maior. O grande problema, gente, é que eu não tenho índice de refração maior, que é o que ele quer. Então, eu não consigo sair logo usando N menor sobre N maior. Eu vou ter que usar a matemática. Bom, ele disse que o raio da Vitória Régia era 50 centímetros. Então, olhe para o triângulo retângulo A de amor, B de bola e C de casa. Nesse triângulo retângulo, eu vou dizer que
Tangente, não é seno não? Não, gente, é porque eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Então me diga aí, você que já revisou nossas aulas de trigonometria do triângulo retângulo, quando você tem o cateto oposto e o cateto adjacente, você não usa tangente? Então, tangente do ângulo limite vai ser R sobre H. Ora, 50 sobre 50. Qual é a tangente que dá 1? Parabéns, 45 graus. Pronto, gente. Achando o ângulo limite, que é 45, agora sim eu vou usar índice de refração menor pelo maior. Carlos, explique de novo por que você não já fez logo. Porque eu não tinha o índice de refração maior, gente. Ele é incógnita. Então eu acho o ângulo limite pela trigonometria do triângulo retângulo. Entendi agora. Agora sim, como eu já tenho um limite, lá vou eu. Seno do ângulo limite é o n menor sobre o n maior. Seno de 45, que é o ângulo limite, encontrado pela trigonometria, é o índice de refração menor, que é o do ar, 1, pelo da água, que é o que se deseja. Então, lá vou eu. Raiz de 2 sobre 2, seno de 45 é 1 sobre NA. Vamos lá, fazendo devagarinho agora. Vamos agora cruzar, né? Lá vou eu. NA vezes raiz de 2 é igual a 2. Isolando o NA, esse raiz de 2 que está multiplicando passa dividindo. Eu pergunto a você, como é que eu faço agora 2 sobre raiz de 2? Racionalizo. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Então, lá em cima fica 2 raiz de 2 e embaixo raiz de 4, que é 2. Não é isso? Então, agora eu vou cortar 2 com 2, descobrir o índice de refração da água, raiz de 2. Observe que é 1,41, um pouquinho diferente de 4 sobre 3, que é 1,33. Então, o índice de refração da água, para que se observe o que foi descrito, é raiz de 2. E aí eu pergunto a você, o que é que você achou da nossa aula de reflexão total? Muito bem. Aguardo vocês na nossa próxima aula.